Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Deus, nessa manhã, nós queremos refletir sobre a tua grandeza e sobre a tua dignidade de receber os nossos louvores. Pai, nós te pedimos que o teu Espírito seja conosco, nos guie, ó Deus, os corações, nos aqueça os corações, ó Pai, para que tenhamos o desejo cada vez maior de te conhecer e assim te louvar, Pai. Te peço que o Senhor use esse tempo de estudo da tua palavra para reanimar os corações dos irmãos na tua palavra. Deus, se algum deles passa por aflições, ó Deus, que eles venham a meditar na tua grandeza a partir desse salmo e buscarem louvar o Senhor e obter paz na certeza de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Em nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Antes da nossa família se mudar para os Estados Unidos para estudar no seminário, onde eu tive a oportunidade de visitar a instituição, o seminário onde eu iria estudar, e a igreja na qual, no campus onde o seminário está localizado. E a data da minha visita coincidiu exatamente com o dia da formatura do seminário. E uma das coisas mais impactantes durante aquela cerimônia de formatura foi a abertura do tempo de louvor com o coral dos estudantes que não estavam se graduando. Eu fiquei pensando, será que para entrar aqui nesse seminário tem que fazer teste de canto? Porque era um louvor que dava arrepio, porque era muito bonito, muito harmônico, muito forte, com muita potência. Só um coral de 300, 400 homens. Foi algo que deu a mim o desejo ainda mais forte de me juntar ao seminário, mas ao mesmo tempo me deu uma espécie de medo, porque, afinal, eu não sou uma das pessoas mais bem dotadas de voz para canto que se possa pensar. Então, eventualmente, eu me juntei àquele coral, quando eu passei a morar lá e a estudar lá no seminário, e, surpreendentemente, eu não estraguei o coral depois que eu entrei. E quem já assistiu à conferência, ou seja pela internet, ou seja tendo ido para lá, pode atestar da beleza daquele coral, mesmo quando eu estava lá. Mas existe um segredo para o coral ser tão bonito, e que eu vou revelar esse segredo aqui hoje. Quando nós estávamos lá, todos os 300 a 400 alunos alinhados para cantar o coral, e o maestro, que tinha um ouvido muito bom, notava uma voz no meio daquelas 300, 400 vozes que estavam desafinadas, ele apontava o dedo para o dito cujo: ei, você aí, no contralto, a partir de agora, você me dá só vídeo. Que quer dizer que você não canta, você vai só abrir a boca, porque no dia da apresentação vai ter os microfones aqui, vai pegar tudo, e na transmissão vai ficar mais desafinado ainda. Então, se você estiver desafinado, você que está desafinado aí, no dia da apresentação você não vai cantar, você vai só o vídeo. Então, todo mundo que ele percebia que estava desafinando, ele dizia: você vai me dar só vídeo. No dia da apresentação, todo mundo estava abrindo a boca diante das câmeras, mas nem todos estavam cantando. Então, por isso que o coral era tão afinado, bonito, forte. Então, diante de nós hoje, nós temos uma convocação, no Salmo 98, para nós nos juntarmos a um coral, em que todos nós podemos cantar.
uma orquestra em que todos nós podemos apresentar louvor a Deus. As palavras desse Salmo 98 começam com a ordem: cantai ao Senhor um cântico novo. Uma ordem que engloba todas as pessoas, inclusive toda a criação, todos os povos, todas as nações, a cantar ao Senhor um cântico novo. E essa expressão, um cântico novo, é uma expressão que é comumente usada em contextos na Bíblia que envolvem batalha e juízo de Deus. Nos contextos onde Deus é retratado como o Criador de todas as coisas, que tem autoridade sobre todas as coisas e que está reivindicando essa autoridade sobre os seus inimigos. E fora dos Salmos, essa expressão é encontrada apenas em 2 livros da Bíblia. Em Isaías, capítulo 42, a gente pode ir lá, e em Apocalipse, capítulo 5 e capítulo 14. São os 2 únicos locais na Bíblia, fora dos Salmos, onde essa expressão, um cântico novo, acontece nas Escrituras. Salmo 42, especialmente versículo 10, mas se a gente for ler o contexto, ele fala da vinda do servo do Senhor, de Jesus Cristo. Versículo 1: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito aos gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, a torcida ou pavio que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra a imagem de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. E aí vem a convocação diante dessa expectativa da vinda do Senhor de estabelecer juízo sobre a terra. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto nele há, vós, terras do mar e os seus moradores, alcem a voz o deserto, as suas cidades e aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem dos cimos dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciai a sua glória na terra do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Contexto de guerra, de batalha, de juízo do Senhor. A mesma coisa a gente observa também em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, em Apocalipse 14, versículo 13. A gente pode ir nessas passagens também. Apocalipse 5 e 9. E aqui, assim como Isaías capítulo 42, destaca a figura do Cordeiro, a figura de Jesus Cristo, do Messias prometido, quando ele abre o selo. Aqui João se entristece porque ninguém pode abrir um livro que está diante do Senhor, e o Cordeiro é mostrado como digno de abrir o livro. E ele veio, no versículo 7 diz, ele veio, tomou da mão direita aquele que está sentado no trono, e quando tomou o livro, que simboliza a autoridade do Cordeiro sobre a terra, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles a harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Capítulo 14, versículo 3. Capítulo 14, versículo 3. Versículo 1, para pegar um pouco de contexto, aqui o Cordeiro, junto com os seus 144 mil, estão em Sião, pronto a atacarem, a recuperarem a Jerusalém e reivindicar a autoridade sobre a terra. E aí, o versículo 1 do capítulo 14 diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa, e entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então, novo cântico sempre está encaixado nesses contextos de batalhas do Senhor, em que o Senhor vence, executa a sua salvação. Então, novo cântico é uma expressão de louvor que surge quando o povo de Deus desfruta de novas experiências da sua graça e da sua salvação. E é exatamente isso que nós vemos no contexto do Salmo 98. E quando eu falo de contexto do Salmo 98, eu falo da posição que o Salmo ocupa dentro do livro dos Salmos. E Salmo 98 se encontra na sequência de salmos que vai do Salmo 93 até o Salmo 99. E esse grupo de salmos, se você observar eles vão comparar o Senhor com os seus rivais, sejam os deuses das nações, e diz sempre que o Senhor está acima de todos eles. Ele vai comparar o Senhor com os anjos que estão por trás dessa adoração a ídolos das nações. Ele vai comparar o Senhor aos povos e sempre vai afirmar: o Senhor está acima de todos eles. O Senhor aqui é retratado como um guerreiro, e em resposta à sua vitória, aqueles que o seguem irrompem em louvor. E esse é o fio condutor temático que nos leva do Salmo 93 até o Salmo 98. Do contexto de guerra em que o Senhor vence os seus inimigos, se coloca sobre todos os seus rivais. Mas quando nós chegamos no Salmo 98, nós podemos notar algo diferente dos outros salmos que precedem. O Salmo 98 é um salmo muito sereno, muito calmo, pacífico. Os rivais não são mencionados, as comparações são deixadas de lado, as disputas parecem que já estão resolvidas, e aqueles que estão do lado do Deus dos exércitos estão tranquilos, sem nenhuma preocupação a não ser louvar o Senhor. Depois de nos convocar, então, aqui a nos juntarmos a esse coral que agora está em paz porque o Senhor venceu, o Salmo 98, então, vai apresentar 3 vozes desse coral. 3 vozes às quais nós somos chamados a nos juntarmos em louvor ao Senhor pelos seus atos maravilhosos. E cada uma dessas vozes vai apresentar algo sobre esse novo cântico. O Salmo 98 irá nos levar a nos questionarmos: onde é que está a minha voz? Pelo que eu posso louvar ao Senhor? Com o que eu posso louvar ao Senhor? E a verdade é que muitas vezes a gente chega para ler a nossa Bíblia e essa leitura se resume a procurar soluções para os nossos problemas. Se resume a procurar uma palavra de consolo para as nossas aflições, ou procurar a forma correta de agir em determinada situação. Mas quando nós encontramos salmos como esse, Salmo 98, a nossa atenção é desviada de nós mesmos, dos nossos problemas, das nossas aflições, e é direcionada para Deus. E um salmo que não nos ensina como agir, como buscarmos consolo em determinadas situações de forma direta,
mas nos ensina motivos para louvarmos ao Senhor. E talvez seja isso que nós precisamos no meio da nossa aflição. Talvez nós precisamos, no meio das nossas aflições, desviar os nossos olhos de nós mesmos, desviar os nossos olhos dos nossos problemas e começarmos a contemplar a beleza, a grandeza, a vitória, o poder de Deus. E talvez isso seja o que de fato nós precisamos fazer para ter paz no coração. Não nos concentrarmos mais nos nossos problemas, em como resolver, encontrar uma passagem que se encaixe perfeitamente, mas encontrarmos motivos de louvar ao Senhor. Então nós vamos encontrar esses motivos no Salmo 98 e vamos ver essas três vozes e o que elas apresentam sobre o novo cântico. E a primeira voz que nós vemos aqui é a voz de Israel. A voz de Israel se apresenta nos versículos 1 a 3. E a voz de Israel apresenta o argumento para o novo cântico. O argumento para o novo cântico. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. O salmista começa nos convidando a olhar para o passado, para os grandes atos de Deus. E aqueles que têm um relacionamento com Deus, eles podem olhar para o passado com alegria, encontrar na lembrança das maravilhas que Deus realizou o motivo para um novo cântico no tempo presente. Então aqui especificamente o salmista aponta os seus ouvintes para o evento mais significativo da história da nação de Israel, que é o êxodo do Egito. Nós vemos temas como a destra, o braço, que se conectam com o novo cântico que Moisés entoou logo depois que os filhos de Israel passaram lá o Mar Vermelho, lá em Êxodo capítulo 15. Se você não quiser ir lá, eu posso ler essa passagem para você. Êxodo capítulo 15, versículo 6. Dentro desse novo cântico, assim como o Salmo 98, Moisés destaca a mão poderosa de Deus. Versículo 6 diz: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Versículo 12, ele diz: estendeste a destra e a terra os tragou. Versículo 16 diz: sobre eles cai o espanto e o pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. O êxodo que é relembrado aqui no Salmo 98, ele funciona como um paradigma, um modelo para a vida de Israel daquele momento em diante. Todas as festas de Israel relembram algo sobre o êxodo, sobre a saída de Israel do Egito e o período de peregrinação deles no deserto. Especialmente a Páscoa faz uma lembrança destacada ao êxodo. A história de Israel, muitas vezes, em vários pontos, remonta ao período ao êxodo. Eventos importantes como as opressões dos inimigos durante o período dos juízes, como o cativeiro da Babilônia, são retratados na Bíblia usando uma linguagem que se refere ao êxodo. Vocês vão ser oprimidos como vocês foram oprimidos pelo Egito. O Senhor trará vocês de volta à terra como o Senhor trouxe vocês do Egito. Então, várias vezes, o êxodo é mencionado mesmo em períodos mais tardios da história de Israel. Até a lei de Moisés, até algumas das leis, refletem a realidade de que o povo de Israel viveu em escravidão no Egito. Eu destaco aqui, em especial, a lei a respeito da escravidão. Em Deuteronômio capítulo 15, versículo 15, o Senhor diz, em relação aos escravos, quando um israelita tivesse um escravo e deveria agir de forma apropriada com ele, no versículo 15 do capítulo 15 de Deuteronômio diz: lembrar-te-ás de que fostes escravo na terra do Egito, e de que o Senhor, teu Deus, te remiu, pelo que hoje isso te ordena. Então Deus dá certas ordens e ele justifica essas ordens a respeito dos escravos, dizendo:
Você deve se lembrar que você foi escravo no Egito e que o Senhor te remiu. Então, quando você lidar com o seu escravo, você vai lidar não da forma como os egípcios lidaram com vocês, mas na forma como eu ordeno. Até mesmo o nascimento de Jesus é referido com uma linguagem que remonta ao Êxodo, quando José foge de Belém, onde Jesus Cristo nasceu, para o Egito por medo de Herodes. Mateus diz que isso foi para se cumprir o que diz as Escrituras: do Egito chamei o meu filho. No Êxodo, o Senhor se revela como o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está acima dos deuses falsos da nação mais poderosa do mundo naquela época. No Êxodo, Deus age sozinho, com a sua destra poderosa, com o seu braço forte para salvar o seu povo, para operar juízo sobre os ímpios e para mostrar o seu domínio sobre toda a criação. Deus mostra no Êxodo que Ele não é Deus apenas de Israel e não apenas em Israel. Deus tem autoridade sobre o mundo inteiro, inclusive sobre a nação mais poderosa do mundo e sobre os seus deuses. E é isso que as pragas do Egito revelam a respeito do caráter de Deus. Na libertação do povo de Israel, Deus torna conhecido não somente o seu poder incomparável, mas também torna conhecida a sua perfeita justiça por meio daquele juízo fulminante sobre os que oprimiam do seu povo. O êxodo aqui que o Salmo chama os filhos de Israel a lembrarem é uma propaganda para o Deus de Israel diante das nações ao redor que observavam ele agir de forma sobrenatural em favor daqueles que buscavam refúgio nele. Esse evento ensina que o Deus Todo-Poderoso também é um Deus que se importa. É um Deus que cuida, que tem compaixão, que ama e que é fiel à aliança que ele firmou. Esse é o caráter de Deus revelado e feito público diante de todos na salvação do seu povo. E aqueles que experimentaram essa salvação são convocados a levantarem a sua voz em um novo cântico e celebrarem o poder, a autoridade, a justiça, a misericórdia, a fidelidade, a glória de Deus diante daqueles que observam o seu agir em favor daqueles com quem ele tem um relacionamento especial. Assim como Israel, nós também podemos olhar para o nosso passado. Nós podemos encontrar na memória dos grandes feitos de Deus em nosso favor motivos para entoarmos um novo cântico. O que é que Deus fez na sua vida que somente Ele poderia fazer? Aqueles que estão ao redor de você enxergam a grande salvação que Deus operou na sua vida. Eles ficam admirados com aquilo que Deus fez na sua vida. A salvação do Senhor é um evento público e não oculto. E Deus faz isso de forma pública para que aqueles que possam ver essa salvação sejam atraídos e se rendam busquem se relacionar assim como aqueles a quem Ele salvou estão relacionados com Deus. Você está escondendo ou você está manifestando perante os olhos de todos as obras maravilhosas de Deus que Ele fez na sua vida? Nós podemos nos juntar à voz de Israel e apresentarmos esse argumento para o novo cântico. A segunda voz que nós encontramos aqui no Salmo 98 é a voz das nações. Versículos 4 até o versículo 6. Enquanto a voz de Israel apresenta o argumento para o novo cântico, a voz das nações apresenta o acompanhamento do novo cântico. Versículos 4 a 6. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. O novo cântico aqui é contagioso. As nações veem a glória de Deus, o poder de Deus, a justiça de Deus, a salvação e a fidelidade de Deus para com o seu povo especial, e elas não podem ficar inertes, elas não podem ficar como meras espectadoras. Elas são chamadas
a se juntarem a esse coral. Aqueles que veem os atos de Deus são chamados a um veredito, a uma decisão, a uma tomada de atitude diante daquilo que Deus faz para com o seu povo. Versículo 3 diz: todos os confins da terra viram a salvação do nosso Senhor. E se você viu a salvação do Senhor, você não pode ficar parado. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Vocês viram o que Deus fez, agora celebrem ao Senhor. Vocês se juntem ao povo de Deus em louvor a Ele. A fidelidade de Deus aqui para com Israel é posta como motivo de extrema alegria para as nações, e despertam as nações a quererem abandonar os seus deuses, a servirem ao Deus verdadeiro que reina sobre todos os povos. Elas eram meras observadoras dos atos salvíficos de Deus. Elas eram até rebeldes contra o povo de Deus, mas agora que elas viram a salvação de Deus, elas são chamadas a se tornarem participantes ativas desse coral junto com o povo de Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. E a cena que nos é apresentada aqui no Salmo 98, ela é muito diferente da cena que nós vemos no Salmo 2, por exemplo. Salmo 2 mostra as nações com atitude completamente diferente. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. As nações no Salmo 2 estão revoltadas contra Deus, conspirando contra Deus e o seu ungido, mas aqui no Salmo 98, parece que toda essa tensão entre as nações e Deus, entre as nações e o Messias, estão plenamente resolvidas, e ao invés de Deus tratar as nações como rebeldes, Deus as convoca a se juntarem a esse coral e a empregarem tudo o que tem ao Rei que é vencedor, aquele que é Rei sobre as nações. E a lista daquilo que compõe essa sinfonia, aquilo que as nações são chamadas a usarem em louvor ao Senhor, inclui muitas coisas, inclui vozes, inclui instrumentos de corda, instrumentos de sopro, há instrumentos como harpa, no versículo 5, cantai com harpa e louvores, com harpa e voz de canto, instrumentos mais suaves, mais reflexivos, para louvores de confissão. Há instrumentos como trombetas, versículo 6, com trombetas e ao som de buzinas, que são mais adequados para cânticos mais enérgicos, cânticos de aclamação, de vitória. E o fato é que Deus se agrada de ser louvado com boa música. Deus se agrada de ser louvado com bom conteúdo, com bom acompanhamento instrumental. E nós não devemos esquecer, quando nós nos apresentamos para louvar a Deus, que nós estamos perante Deus. Versículo 6 diz: exultai perante o Senhor. Versículo 9 diz que nós estamos na presença do Senhor. Nós estamos diante do Rei. Quando nós nos apresentamos diante dele para louvá-lo, nós devemos nos apresentar com excelência. Não há nada de especialmente agradável ou de espiritualmente superior em um acompanhamento mal executado, em um canto desafinado, em uma adoração monótona e sem energia. Qualquer que seja o elemento do culto que nós apresentamos a Deus, seja a leitura, seja a pregação, seja a música, tudo deve ser feito com excelência, porque nós estamos, como o Salmo diz, perante o Senhor que é Rei. O Senhor do universo exige excelência na sua adoração. A lista que nós encontramos aqui também demonstra uma diversidade que deve ser empregada no culto ao Senhor, que nos faz lembrar, por exemplo, do Salmo 150, o último salmo das Escrituras, que fala dessa diversidade também do louvor ao Senhor. Salmo 150. Diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta,
Louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Todos, em todos os lugares, por todos os motivos, com todos os instrumentos, são intimados a louvarem ao Senhor. E eu creio que essa cena que nós vemos aqui, no Salmo 150, no Salmo 98, ela tem o seu cumprimento pleno em Apocalipse capítulo 21, versículos 24 até o 26. Quando todas as nações da terra, aqueles que se renderam ao Senhor, se juntam no novo céu e na nova terra, e o texto diz: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Todos os povos têm aspectos culturais únicos que Deus se agrada que sejam empregados para enriquecer o louvor a Ele. Infelizmente, a cena descrita aqui, no Salmo 98, não é a realidade a respeito da relação entre as nações e Deus nesse momento. As nações ainda estão como no Salmo 2, rebeldes contra Deus. Muitos não ouviram falar da salvação de Deus. E por isso, um ponto de aplicação do Salmo 98, nessa parte que toca ao louvor das nações, é que nós somos responsáveis por orar pelas nações para que elas venham conhecer a Deus e se render ao seu senhorio. Nós devemos ir às nações e apoiar aqueles que fazem o trabalho entre as nações, apresentando o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de salvação e do juízo vindouro de Deus. As nações precisam ver a glória de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. E há questões aqui que nós precisamos considerar, irmãos. Você está orando pelas nações? Você se importa com o destino das nações? O que você tem feito para louvar ao Senhor? O que foi que Deus lhe deu que você pode usar para que o nome do Senhor seja conhecido e exaltado, para fazê-lo conhecido entre as nações e que outros povos louvem ao Senhor? Você está usando aquilo que Deus lhe concedeu para trazer glória ao Senhor? O fato é que, especialmente para nós aqui em Preá, Deus está trazendo as nações ao nosso quintal. E o que é que nós, como igreja, temos feito em relação às nações que estão aqui ao nosso redor? Nós precisamos nos importar mais, para que as nações não hajam como rebeldes contra o Senhor, mas que os povos venham a conhecer o nome do Senhor e se juntar a nós que fomos salvos pela graça de Jesus, nesse louvor, nesse coral de adoração ao Senhor. O texto apresentou até aqui a voz de Israel com o argumento para o novo cântico, a voz das nações com o acompanhamento do novo cântico. Em último lugar, nós vamos ver a voz da criação e a antecipação do novo cântico. Versículos 7 a 9. A voz da criação e a antecipação do novo cântico. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. A última voz a compor esse coral aqui é a voz da criação, que traz essa antecipação do novo cântico, essa esperança, essa expectativa do novo cântico. Usando artifícios poéticos aqui, o salmista ele personifica certos elementos da natureza, ele atribui ações e emoções humanas como gritos, palmas, canto, alegria, esperança. E vários salmos reforçam esse tema da criação, louvando ao Senhor, rendendo glórias ao nome do Senhor. Salmo 148 destaca toda a criação louvando ao Senhor.
Salmo 150, que a gente leu, todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmo 148 diz, louvai ao Senhor dos altos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todos sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai o Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis, voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Salmo 19 fala que toda a criação proclama a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Salmo 19, a primeira parte, destaca a criação participando e revelando louvor ao Senhor. Existe uma cena interessante lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, que se encaixa bem, conecta bem com esse louvor que nós vemos aqui da criação. Lucas, capítulo 19, versículo 39, quando o Senhor Jesus está entrando em Jerusalém, na sua entrada triunfal, antes de morrer, ele é aclamado pelos seus discípulos nessa entrada, eles vão deitando ramos e as suas vestes no chão, para que quando Jesus vai entrando sobre o jumentinho e aclamando, Hosana ao que vem, ao rei que vem, em nome do Senhor. E nesse contexto aqui, os fariseus repreendem a Jesus e dizem para Jesus que ele repreenda os seus discípulos, para que eles não cantem daquela forma. Lucas capítulo 19, versículo 39. Versículo 38 diz, eles cantavam dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Versículo 39 diz, ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos, eles estão te chamando de rei, estão dizendo que você é o rei dos judeus, o rei que vem em nome do Senhor. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Senhor é louvado pela criação, a criação revela a glória de Deus e a criação anseia pelo momento em que ela será redimida do cativeiro da corrupção, onde ela poderá se juntar aos filhos de Deus em louvor perfeito a Ele. Nesse momento a criação geme por causa do cativeiro, da corrupção, do pecado. A criação está em angústia e nós também gememos junto com a criação em angústia por causa do pecado. Mas olhando bem para esse salmo, nós podemos ver que um novo cântico não é apenas entoado em resposta à vitória de Deus, com base na lembrança dos feitos de Deus, mas também com base na esperança da vitória final. Um novo cântico é entoado tanto na lembrança das vitórias do passado, quanto na expectativa e na antecipação da vitória que Deus trará no futuro ao redimir a sua criação. A criação aqui no Salmo 98 louva ao Senhor antecipadamente, porque ela tem a expectativa e a certeza do juízo vindouro sobre os povos. Quando a palavra juízo é mencionada, como no Salmo 98 aqui, a reação normal das pessoas é de medo, de espanto, de insegurança, de não querer nem ouvir falar, porque na presente era as pessoas amam o pecado. Mas quando aqueles que na presente era gemem por causa do pecado, contemplam a realidade do juízo vindouro de Deus, a resposta em face do juízo de Deus não é de temor, não é de aflição. A resposta do povo de Deus, quando ouve falar do juízo de Deus, é de alegria, de esperança, de expectativa, de dizer,
Fale-me mais um pouco sobre isso, porque eu quero louvar o Senhor, porque Ele vai reivindicar a glória da sua perfeita justiça. O juízo de Deus motiva o povo de Deus a se juntar à voz da criação e louvar o Senhor. Embora a nossa luta contra o pecado nos faça gemer junto com a criação no momento presente, a nossa certeza de que Deus irá executar a sua perfeita justiça, a nossa esperança na sua resolução final de todas as coisas, a nossa expectativa da derrota dos inimigos de Deus deve nos dar ânimo para nós nos juntarmos à voz da criação e cantar com júbilo junto com a criação: Maranata, vem depressa, ó Senhor Jesus. Onde é que estão os nossos olhos, irmãos? Onde é que está o nosso foco? Nós, cristãos, somos seres estranhos. Nós vivemos no presente, mas o fato é que se nós olharmos, se os nossos olhos estiverem fixados no presente, nós iremos nos desanimar, nós seremos desencorajados, porque nós somos seres caídos vivendo num mundo caído. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo e por isso somos odiados pelo mundo. Se nós fixarmos os olhos no mundo, nós perderemos a nossa coragem, nós seremos desanimados, nós perderemos a nossa influência sobre o mundo. Nós somos seres estranhos. Nós vivemos no presente, mas nós vivemos com a força de quando olhamos para o passado e lembramos daquilo que Deus fez no passado. Nós vivemos no presente, mas com a força de olhar para o futuro na expectativa de que Deus certamente virá e trará juízo, na esperança da glória perfeita do reino de Deus, quando nós olhamos para a nossa pátria celeste, onde Jesus Cristo vive e nos aguarda. O fato é que se nós olharmos para trás, se nós olharmos para frente, se nós olharmos para cima, nós não andaremos desencorajados. Olhando para trás, nós vemos o que Deus fez por nós. Olhando para frente, nós esperamos aquilo que Deus ainda fará para cumprir as suas promessas. E olhando para cima, nós lembramos da nossa pátria celeste, onde Cristo espera por nós. E nós teremos, então, amplos motivos para atendermos ao chamado de cantarmos um novo cântico. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, porque Ele vem julgar a terra, porque nós estaremos no lar celestial junto com eles. Nós seremos animados a nos juntarmos à voz de Israel, à voz das nações e à voz da criação, num novo cântico harmônico, forte e alegre. Onde é que está a sua voz? Pelo que você pode louvar o Senhor? Com o que foi que Deus te deu que você pode usar para trazer glória ao nome do Senhor? Descubra e não fique calado. Amém?